Boa noite, gente. Somos Ana Júlia, Caio, Camila Schultz, Camila Spiegel, Caroline e Cícero. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma revisão sistemática da eficácia e segurança do fumarato de dimetila em comparação com cloridato de fingolimod e placebo no tratamento de pacientes portadores de esclerose múltipla. Bom, mas antes eu preciso saber o que é a esclerose múltipla. É uma doença neurodegenerativa autoimune e desmielinizante. A sua patogênese ainda requer elucidação, mas ela envolve o ataque de linfócitos TH17 e do sistema complemento à bainha de mielina. E isso também está associado a uma modulação disfuncional da micróbio. Estes fatores resultam na falha do processamento de sinapses, que, dependendo de onde ocorrerem, podem determinar diferentes sintomas, como, por exemplo, no nervo óptico, pode ocasionar transtornos visuais, no córtex cerebral, alterações cognitivas e comportamentais, e na medula espinhal, disfunção no equilíbrio da coordenação. Essa doença ocorre em jovens adultos em idade ativa, variando de 20 a 50 anos, sendo impeditiva principalmente no seu pico, que ocorre aos 30 anos de idade. A sua etiopatogênese está vinculada a fatores genéticos e ambientais. A sua evolução é variável e heterogênea, e ela é caracterizada por quadros subagudos, nos quais a piora dos sintomas ao longo dos dias ou semanas que vão resultar em surtos, que determinam novos déficits neuronais. Estes surtos eles podem ter remissão espontânea ou necessitar do controle anti-inflamatório através dos corticoides. Existem fatores de risco associados a essa doença, como, por exemplo, ser do sexo feminino, carregar o gene HLA-DRB15, ter carência de vitamina D, ter diagnóstico do vírus Epstein-Barr, ser tabagista e obeso. O diagnóstico ele é realizado via exame clínico radiológico e análise laboratorial do líquido. Mas como o plano terapêutico é traçado? Ele vai depender da magnitude da incidência dos surtos. De maneira geral, o metilprednisolone é utilizado no controle paliativo da inflamação, e ele pode ser associado a medicamentos modificadores da doença, nos quais se incluem as beta-interferonas, a teriflunomida, o acetato de glatiramer, natalizumab, fingolimod e o fumarato de dimetila. E a escolha do medicamento vai depender do prognóstico do paciente, no qual pode ser necessário o escalonamento. Então, os medicamentos modificadores da doença, eles são imunomoduladores, e a primeira linha de tratamento são os injetáveis, que constituem as beta-interferonas e o acetato de glatiramer. Porém, nem todos os pacientes toleram ou são responsíveis a esses medicamentos, sendo preponderante a utilização de alternativas eficazes, mais seguras, que são capazes de retardar a progressão da doença e melhorar a adesão ao tratamento. Neste caso, nós vamos focar nos dois tratamentos orais, que são o fingolimod e o fumarato de dimetila. O fingolimod ele é um profármaco lipofílico, e após ser biotransformado, ele gera sua forma ativa, que é o fingolimod fosfato. Essa forma ativa é capaz de modular os receptores de fingolisina, um fosfato, e são capazes de induzir o bloqueio à migração linfocitária para o sistema nervoso central, consequentemente reduzindo a inflamação e os danos à bainha de mielina. Ele é de administração oral e é indicado pela Anvisa para o tratamento de esclerose múltipla recorrente e remitente. Os seus principais efeitos adversos são a maior incidência a infecções, bradicardia, diarreia, cefaleia, dor nas costas e tosse. Já o fumarato de dimetila é um éster de ácido fumárico que exerce efeito imunomodulador por diferentes mecanismos de ação, nos quais se incluem o sequestro linfocitário, alterações da transcrição de fatores nucleares e redução da atividade pró-inflamatória de células apresentadoras de antígeno, como as células dendríticas. Ele também é de administração oral e ele tem uma eficácia satisfatória, além de possuir uma boa tolerância quando comparado aos outros medicamentos, já que tem efeitos adversos mais brandos, como rubor facial e sintomas gastrointestinais. Desta forma, esse último medicamento ele constitui uma possível alternativa mais benéfica, capaz de retardar a progressão da doença, sendo mais segura e possivelmente mais efetiva. Desta forma, evidencia-se a necessidade da investigação do custo-benefício de medicamentos modificadores de doença para auxiliar na tomada de decisão clínica mais segura e efetiva em pacientes adultos portadores de esclerose múltipla. Portanto, a presente revisão sistemática objetiva agrupar evidências empíricas para embasar o benefício da terapia medicamentosa com fumarato de dimetila e o seu impacto na qualidade de vida do paciente, em detrimento da alternativa terapêutica fornecida pelo fingolimod e quando comparado ao placebo. Qual que é a importância do nosso estudo, né? Nós analisamos uma revisão baseada em comparação indireta que mostrou que o fumarato de dimetila oferece uma opção de tratamento oral eficaz para pacientes com esclerose múltipla, avaliando essas terapias aqui já citadas pela Camila. O outro estudo avaliou a eficácia e segurança do fumarato de dimetila em comparação direta com o placebo, demonstrando ser mais eficaz na redução de recaída, piora da incapacidade e lesões em 2 anos.
No entanto, os autores não consideraram totalmente o potencial impacto do viés na validade interna dos resultados e não conduziram uma análise abrangente da qualidade das evidências. Então, nós temos estudos, né, relacionados a isso, mas a gente ainda tem muito viés. E nossa função aqui é retirar esses viés. E aí, como que nós vamos fazer isso? Os métodos utilizados para a elaboração desse protocolo foi o protocolo clínico, foi escrito, né, de acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da esclerose múltipla, assim como diretrizes metodológicas para a elaboração de revisão sistemática e meta-análise de estudos observacionais comparativos sobre fatores de risco e prognóstico. E aí, esse protocolo será registrado na base de registro de protocolos de revisão sistemática, que nós já aprendemos várias vezes nas aulas, né? E o estudo foi guiado pela pergunta: a terapia com fumarato de dimetila apresenta eficácia e segurança superior em comparação com clorhidrato de vincolimod e placebo no tratamento de pacientes portadores de esclerose múltipla? E aí a gente fez essa pergunta, né, de acordo com a estratégia de picos. Eu vou destrinchar, né, aqui a gente tem o nosso quadro típico e eu vou destrinchar a estratégia daqui para frente. Os métodos, né, primeiro a gente utilizou aqui, já é o tipo de estudo, nós utilizamos ensaios clínicos randomizados controlados que avaliam o fumarato de dimetila versus placebo ou fingolimod, assim como ensaios clínicos randomizados que avaliam o fingolimod versus placebo, para critérios de comparação, né? A gente tem que saber como que o nosso controle age para entender qual que vai ser a intervenção, qual que é a diferença dela, qual que é a vantagem dela. Os tipos de participantes foram adultos de 18 a 65 anos com diagnóstico definitivo de esclerose múltipla pelos critérios de McDonald's, que é um critério já, né, bem definido para a esclerose, e aí que vai dar a certeza do diagnóstico. E aí a gente inclui os 3 tipos dos fenótipos, né, da doença, que é a esclerose múltipla por remitente recorrente, a esclerose múltipla secundária progressiva e a primária progressiva. E aí os nossos pacientes devem estar na escala expandida do estado de incapacidade entre 3,5 a 6 pontos. Essa escala também ela já é bem conhecida para esses pacientes e ela avalia principalmente a capacidade de desenvolver funções cognitivas, né? E funções motoras, como caminhar. E aí, o tipo de intervenção, aqui a gente chamou de intervenção experimental, a intervenção controle aqui, o comparador, né? A nossa intervenção experimental é o fumarato de dimetila, é a administração por via oral, sem restrição quanto à dose administrada, à frequência de administração e ao tempo de tratamento. Esse pode ter sido realizado utilizando o medicamento como monoterapia ou também como terapia combinada, né? A gente não restringiu estudos aqui. E a intervenção controle foi o fingolimod, porque ele já está, né, em alta aí no mercado, então a gente quer saber a eficácia e segurança desse aqui em relação ao que já existe. E aí, ele também na mesma coisa, administrado por via oral, sem restrições de dose e frequência e tempo de tratamento. E aí, o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado os pacientes que desenvolveram novos sintomas ou piora de sintomas já existentes com duração superior a 24 horas e que foram acompanhados por achados neurológicos novos. Pacientes que apresentam piora de acordo com a escala expandida do estado de incapacidade, né, com pelo menos uma elevação de 0,7 pontos. Pacientes que apresentaram ao menos um evento adverso ou que abandonaram o estudo devido aos eventos adversos desenvolvidos. E aí, como que se dá a nossa busca de dados? A gente vai, né, fazer uma busca sistemática, que eu vou explicar, para identificar os principais estudos randomizados controlados relevantes. E aí, essas palavras-chave vão ser procuradas em português, inglês e espanhol nesses bancos de dados listados aqui embaixo. E aí, essas palavras-chave, né, elas vão ser combinadas. Então, aqui a gente tem as duas terapias e o nome da doença, combinado pela via de ação das terapias, e aí a gente vai combinar os principais aqui sintomas, né? Os eventos adversos, os principais eventos, se houve eventos, características da doença e fatores de risco, para a gente entender um pouco sobre isso aí e ver os achados até o momento. Bom, vou falar agora um pouco sobre os critérios de elegibilidade, que é um ponto de grande importância que torna possível selecionar os artigos e estudos que vão nos ajudar a responder à pergunta de revisão e excluir os que fogem desse propósito. Os critérios de inclusão utilizados na nossa revisão sistemática serão apenas ensaios clínicos randomizados, controlados e de grupos paralelos RCTs, com acompanhamento de 1 ano ou mais, avaliando o uso do fumarato de dimetila como terapia, comparando com cloridato de fingolimod em pacientes com esclerose múltipla. Já os critérios de exclusão foram os artigos que fogem do desenho do estudo mencionado e que apresentam acompanhamento inferior a 1 ano. Para encontrar os artigos e estudos de interesse, será realizada uma busca sistemática em vários bancos de dados para identificar todos os RCTs relevantes, publicados e não publicados, buscando por palavras-chave em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Os bancos de dados utilizados para essa revisão foram Medline, Remed, Embrace e Central de Ensaios Controlados, entre outros.
A seleção do estudo será realizada de maneira independente por 2 revisadores, utilizando uma plataforma de seleção. Os artigos serão selecionados após a leitura dos títulos e resumos das citações que atenderem aos critérios de elegibilidade. Nessa etapa, as decisões devem ser tomadas sempre em consenso entre os revisores, buscando a ajuda de um terceiro em caso de discussões. Os estudos que forem incluídos serão sumarizados por 2 avaliadores por meio de formulário de extração de dados proposto pelas diretrizes metodológicas. Lembrando que a avaliação da qualidade metodológica será efetuada pela aplicação do instrumento Strobo. Para a realização da síntese dos resultados, será utilizado o programa Review Manage. As medidas de associação de risco de queda serão analisadas por meio do cálculo do odd ratio, com intervalo de confiança de 95% e nível de significância de 5%. A pesquisa de heterogeneidade estatística será realizada por gráficos e meta-análise do gráfico de funil. O cálculo da heterogeneidade é dado pelo cálculo do Q quadrado, e os valores de Q quadrado igual ou superior a 50% serão considerados heterogêneos. Foram extraídas informações independentemente e dados dos ensaios selecionados usando formulários padronizados, incluindo informações sobre critérios de elegibilidade, métodos utilizados, participantes, intervenções, resultados, fonte de financiamento e informações sobre os estudos incluídos. Então, com relação ao risco de viés no estudo, a gente entende, né, por viés qualquer erro sistemático que ameace a validade do estudo. Então, esse viés pode levar a uma análise inadequada do verdadeiro efeito da intervenção. Eles podem vir tanto de estudos primários, quanto a questões ligadas à metodologia utilizada na revisão sistemática. Então, é responsabilidade dos autores tentar minimizar qualquer tipo de viés no estudo. A gente vai utilizar o manual de Cochrane por meio da ferramenta ROB 2.0 para avaliar os viés do nosso estudo, e para isso a gente avalia 5 domínios, né? O primeiro deles é o viés no processo de randomização. Então aqui a gente vai utilizar uma ferramenta que seja eficaz para que os pacientes, as pessoas que estão no estudo, sejam randomizadas mesmo. O desvio de intervenção pretendida, então aqui a gente refere ao cegamento do grupo, então a gente vai procurar estudos sempre que sejam do tipo duplo cego. Viés devido a dados faltantes, que é a respeito da perda de segmento, então a gente tem que tomar cuidado com o número de participantes que estão saindo no decorrer do estudo. O viés na aferição dos desfechos, que são os avaliadores de desfecho desconhecerem a que grupo os participantes foram alocados. E, por último, o viés do relato dos desfechos, que é a possibilidade dos autores terem avaliado os desfechos por múltiplas avaliações, mas relatando apenas aquela que for de maior conveniência, né? E aqui também a gente vai, dois pesquisadores diferentes vão avaliar os riscos de viés, e caso haja alguma discordância entre eles, a gente vai pedir para um terceiro pesquisador fazer a avaliação. Falando um pouco sobre as limitações, dentre elas podemos ter os riscos de vieses, que serão inerentes ao estudo, como por exemplo o viés de publicação. Também pode haver as limitações metodológicas, que vão ser referentes aos estudos primários que serão utilizados como coleta de dados para revisão sistemática. Aqui na discussão, a gente reúne um pouco sobre o que será falado, o que será abordado durante a revisão e destaca os objetivos, buscando definir a utilidade dessa revisão sistemática no âmbito da saúde em geral. Então, direcionar as buscas para explorar evidências em estudos já realizados, unir e sumarizar evidências que irão contribuir, né, como eu falei, para um manejo mais seguro e eficaz da doença. E as informações obtidas devem agregar conhecimento aos profissionais de saúde e permitir alternativas de escolha para o tratamento. Sobre as questões éticas e a questão da disseminação. No quesito ética, não há necessidade de aprovação em nenhum comitê para esse tipo de estudo. E sobre a questão da disseminação, é pretendido que a revisão ela seja publicada em ferramentas que sejam de fácil acesso para profissionais da área de saúde, né, para que eles possam encontrar esse material e que isso influencie nas suas decisões farmacoterapêuticas.
Sobre conflitos de interesse, os autores declaram não haver, e sobre detalhes de publicação ainda são indefinidos. E é isso, obrigada.